para trazer uma palavra a vocês. Você está de uma hora de novo. De novo, glória a Deus. Né? Mas é assim, Deus, Ele manda o alimento necessário para a sua igreja, que precisa. Esse livro de Amós, que eu acabei de ler, o profeta Amós, era um profeta que, além de ser pastor, ele era cultivador de filhos. Amós, ele nasceu na cidade de Tecoa, que ficava a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Glória a Deus. Ele viveu durante o reinado de Uzias e de Jeroboão II. Jeroboão II reinava sobre Israel e Uzias reinava sobre Judá. E esse homem foi chamado por Deus para pregar justiça, para pregar a fidelidade, né? Que o povo de Israel vivia injusto e infiel a Deus. Deus sempre tem os seus servos para trazer uma mensagem para uma cidade, para o povo que necessita, que precisa. Se o povo der ouvido àquele profeta, então aquele povo é bem sucedido. Mas se o povo não der ouvido àquele profeta, aquele povo não é bem sucedido diante de Deus. Porque Deus não faz nada sem avisar o seu servo. Antes de ele fazer, ele avisa, para que haja arrependimento, para que haja transformação, para que haja mudança e ele não faça aquilo que ele está tentando fazer. Veja que no dilúvio, Deus avisou a Noé antes de acontecer. Né? Para destruir Gomorra e Sodoma, Deus avisou a Abraão que ia fazer antes de acontecer. Então, Deus não faz nada sem avisar os seus servos antes que vai fazer. Ele avisa, ele dá o alerta, ele dá o sinal vermelho. Então, se a pessoa não se arrepender, aí ele age. Primeiro, ele avisa. Irmão, meu servo, o senhor está andando na contramão, o senhor está andando todo errado, o senhor se conserta, ajuda os pés, porque senão eu vou agir. Se aquele servo se consertar, ajuntar os pés e transformar a sua vida, Deus não faz aquilo que ele tentava fazer. E Amós foi chamado para isso. Amós foi chamado para avisar o povo de Israel, para dizer, olha, vocês andem direitinho, vocês se consertem, vocês voltem a adorar a Deus, porque senão eu vou agir, senão eu vou castigar. Porque eu já disse aqui e volto a dizer, Deus é um pai, glória a Deus. E como pai, ele castiga, ele exorta, ele educa e ele alegra. Né? Se você está andando por um caminho estranho, então Deus usa castigo para você voltar. Primeiro, ele avisa para o arrependimento. Caso você não se arrependa, ele age. Então, aqui, o povo de Israel vivia distante do Senhor. Vivia cedendo licença para Deus pagão. Vivia completamente diferente daquilo que Deus queria. Você já pensou você criar o seu filho com todo carinho, com todo amor, e ver aquele filho crescer e depois dar as costas para você. E depois dar as costas, não lhe obedecer, não querer nada do que você quer. Então Deus, como pai, ele se levanta para colocar aquele filho no caminho certo, para colocar aquele filho no erro, para castigar, para que aquele filho se conserte, para que aquele filho volte ao primeiro amor. Assim ele fez com Israel, ele usando o Amós, glória a Deus. E Amós, no capítulo aqui, 4, ele fala sobre isso. Deixa o povo
né? Deus chega a chamar as mulheres de Israel como vaca de Bazã. Vaca de Bazã, irmão, era, né, diz aqui, era uma região, Bazã era uma região conhecida por seu rico pasto e por seu gado de grande porte. Não somente os líderes da sociedade desse lugar eram exemplo, por exemplo, eram comparados às vacas de Bazã, devido à vida ostensiosa que levavam, a vaidade excessiva e o consumismo desenfreado. Dessas mulheres eram alimentadas por opressão e pela injustiça praticada por seus maridos. Além disso, elas não priorizavam a vida a Deus e tampouco se dedicavam às suas famílias. Não ajudavam os mais necessitados nos comportamentos. Estavam prontas para serem abatidas pelo juízo do Altíssimo. Então Deus chega a chamar o povo de Israel comparar como a vaca de Bazã, né? As mulheres lá daquela região, elas tinham uma vaidade excessiva, ela tinha um consumismo fora do comum, ela não dava valor à família, ela não obedecia ao seu marido. Então Deus comparou aquela mulher com isso. Glória a Deus. Porque a vaidade, glória a Deus, excessiva, irmão, prejudica a vida espiritual de qualquer cristão. Glória a Deus. Né? Então Deus, ele gosta quando as mulheres se vestem simplesmente. Não é que a mulher não seja elegante, sim, que seja elegante, que use roupa bonita, que use roupa formosa, mas que use, né, com vigor, com pudor, que se enfeite com seus enfeites espiritual. Então, aqui, aquelas mulheres da região de Bazã, era uma vaidade demasiadamente, era aquela vaidade, era aquele consumismo. Então, Deus compara Israel como aquelas mulheres, como a vaca de Bazã, que na verdade não tinha juízo nenhum. Então Deus jurou por ele mesmo, pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, estes que vos levarão com gancho, e vossos descendentes como anzóis de presa. Então Deus, quando viu aquilo, Deus, quando viu o povo distante dele, Deus, quando viu o povo desviado, o povo acendendo incenso para outros deuses, o povo desprezando ele, Deus avisou que dias difíceis vinha vir, e que ele, né, e que alguém, aquele povo que ia enfrentar ali, que ia invadir Israel, levaria os seus filhos com gancho e os vossos descendentes como anzóis de pesca. Glória a Deus. Porque quando Deus chama e a pessoa se recusa por vir, né? Deus tem os seus argumentos, Deus tem os seus instrumentos. E aqui Deus está dizendo, olha, vocês serão levados com gancho, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e sofrerei pelas brechas, uma após outra, e serei lançada para a mão, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gigal, multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 dias. Glória a Deus. Porque sacrifício sem obediência, né, não tem efeito nenhum. Dízimo sem obediência não tem efeito nenhum. Deus gosta do sacrifício, que a pessoa sacrifique, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Então aquele povo estava completamente destruído, aquele povo estava completamente desviado, e Deus começou a usar as suas obras, Deus começou a usar, ele disse, oferecer sacrifício de louvores, que é levedade, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-a, porque disso gostar os filhos de Israel, disse o Senhor. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades,
a falta de pão em todos os lugares. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Então Deus agora começa a usar limpeza de dentro, quer dizer, fome, né? Falta de pão em todos os lugares. Contudo, vós não converteste a mim. Cada vez que Deus usava, que Deus levantava, que Deus agia, o povo parece que não tinha sentimento, né? Era insensato. Glória a Deus, e não voltava para Deus, não queria aceitar a aliança de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de aliança, o nosso Deus é o Deus de conserto, o nosso Deus, né, ele faz uma aliança com o homem, ele procura o homem de qualquer jeito para salvar o homem, para salvar a mulher, para não lhe prejudicar. Mas aqui o povo de Israel estava completamente desviado. Glória ao Senhor. Então Deus, como não tinha ninguém para jurar, ele jurou por ele mesmo, né? Representar a sua retidão e perfeição. Ele não precisava jurar para conseguir as suas. Glória a Deus. Mas não precisava não, mas Deus, ele jurou por ele mesmo. O capítulo 4, versículo 4, ele fala: vinde a Betel e transgredi, enquanto Jerusalém obrigava o templo, a fim de que nele o Senhor fosse adorado. Em Betel e Gigal, os israelitas fizeram santuário para outros deuses pagãos, enquanto lá em Jerusalém adorava o Deus verdadeiro, lá em Gigal, lá em Betel, estavam adorando o Deus falso. Glória a Deus. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra. Sobre um campo choveu, mas no outro, sobre o qual não choveu, secou. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo, não se converteram a mim. Era Deus agindo contra esse povo, e esse povo de coração duro, esse povo de coração que não servia a Deus, não queria se converter de jeito nenhum. Antes do castigo vir, Deus avisou, Deus deu seus avisos, Deus fez com que aquele povo sentisse, glória a Deus, que Deus estava agindo, mas aquele povo de coração duro, né, não quis saber de Deus. E aqui no capítulo 9, Deus diz que, no versículo 9, Deus diz que feriu com queimadura e com ferrugem a multidão de vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu robusta, contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Quanto mais Deus castigava, mas aquele povo não se quebrava, aquele povo não se dobrava, aquele povo não se convertia a Deus. Cada vez que Deus agia, aquele povo se revoltava contra Deus. Deus começou a dizer que começou a faltar o pão, Deus tirou a chuva, Deus colocou a labucha, Deus fez tudo, mas aquele povo não, glória a Deus, não quis converter-se. Deus disse agora: feri vocês com queimadura, glória a Deus, aleluia, e com ferrugem, a multidão de vossas hortas, de vossas vinhas, de vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a labucha, contudo, não converteste sobre mim, diz o Senhor. Veja o coração daquela pessoa como é. É como a gente tem um filho, ou um marido, ou uma mulher, e prega para ele, mostra o caminho do Senhor a ele, né? Dizendo que o Senhor Jesus é o Senhor Salvador das nossas almas, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara. Ele vê a harmonia dentro do lar, vê a felicidade da sua mãe, vê a felicidade da sua esposa, vê a felicidade do seu marido, mas um coração duro, um coração de pedra, que não se quebra de jeito nenhum, né? Deus vai mostrando, vai livrando dos perigos que acontecem na vida, mas aquela pessoa não se converte. Era aquele povo de Israel. Quanto mais Deus agia contra ele, quanto mais Deus mostrava o caminho do arrependimento,
quanto Deus mais mostrava o caminho da transformação, quanto mais Deus mostrava o caminho da mudança, mas aquele povo de coração duro, aquele povo de dura cerviz, não se dobrava a Deus de jeito nenhum. Veja como tantas famílias aí, que tem mãe crente, que tem pai crente, que os filhos, né, se desviam, e quanto mais você prega, você fala, mas aquele homem, aquela pessoa não se dobra ao Senhor. Mas Deus tem o seu jeito de trazer aquela pessoa, né, de trazer de volta aquela pessoa. Deus tem as suas maneiras, Deus tem o seu trabalhar, Deus tem o seu agir. Glória a Deus, aleluia. E Deus, se for possível, aqui Deus diz assim, se for possível, eu colocarei anzol sobre o nariz dele, colocarei, né, travas de trazer ele, glória a Deus, aleluia, para me servir. E quando aquela pessoa de jeito nenhum não se rende, glória a Deus, aleluia, Deus tem como fazer aquela pessoa se dobrar. Veja o apóstolo Paulo, uma pessoa que percebia o povo de Deus. Aquele homem, ninguém tinha coragem de pregar para ele. Além de ele ser fariseu, ele tinha carta branca do sacerdote para pegar os crentes e trazer presos, e aprisionar e acorrentar. Mas Deus tinha seu jeito de agir. Glória a Deus, aleluia. Como não tinha ninguém para pregar para ele o amor de Deus com medo, Jesus, ele mesmo, se mostrou a Paulo ali no caminho de Damasco. Glória a Deus, aleluia. Então, no versículo 10, Deus começa a dizer: envia a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos areais fiz subir as vossas narinas, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Né? Veja que Deus usou de várias maneiras. Antes de Deus mandar o castigo, antes de Deus usar Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para queimar, derrubar os muros de Jerusalém, para derrubar o templo de Jerusalém, para queimar as portas de Jerusalém, Deus tinha avisado, usava seus profetas dizendo: arrependere, convertei, né? Se ajeite, se transforme, mude, que eu quero mudar vocês, que eu quero dar vitória, eu quero dar alegria a vocês. Mas quanto mais Deus falava, quanto mais Deus usava os seus pregadores, quanto mais Deus usava os seus profetas, mas aquele pessoal continuava duro, continuava com o coração duro de pedra e não queria se converter a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem pessoa que é assim, que a gente prega, a gente fala do amor de Deus, a gente fala que Jesus é o Salvador, mas quanto mais prega, mas aquela pessoa é insensata, aquela pessoa não quer nada com Deus, continua errado e errante no mundo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Mas Deus, como é grande, como é soberano, como é poderoso, Deus faz de tudo para não perder uma alma. Deus faz de tudo para não perder uma alma. Deus faz acordo, Deus faz aliança, Deus faz conserto para que aquela pessoa não se perca. E no versículo 11, ele diz: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vos pôs como tição arrebatado de incêndio, contudo não se converteste a mim, diz o Senhor. O povo vivo, o povo de coração duro, né? Portanto, assim que farei, ó Israel, e porque isso que farei, aí Deus diz: prepara-te para te encontrares comigo. Glória a Deus. Depois que Deus usou de tudo para que aquele povo se convertesse, para que aquele povo voltasse ao Senhor, para que aquele povo se arrependesse, e aquele povo não tinha conserto, não tinha arrependimento, Deus disse: agora se prepare. Glória. Deus disse: agora se prepare, que eu vou agir, eu vou entrar em ação. É como eu disse muitas vezes aqui, quando Deus se levanta do trono para agir, irmão, não tem quem faça ele não agir, né? Então Deus disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E às vezes a gente encontra isso em muitas igrejas de irmão pregando, e diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.
e vem com um sentimento bom, e vem com um sentimento manso, vem com um sentimento leve. Mas quando Deus diz aqui, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus, Deus está dizendo, olha, eu vou me levantar, eu vou agir. Vocês não querem conselho, vocês não querem acordo, vocês não querem aliança, então vai ser do meu jeito. Glória a Deus, aleluia. Do mesmo nós que estamos aqui na casa do Senhor, a gente tem que andar preparado para um dia se encontrar com Deus. Um dia Ele vai levar, glória a Deus, aleluia, o nosso acerto de conta. O Altíssimo ordenou que Israel se preparasse para se encontrar com Ele. Esse aviso solene também é dado a todos nós, pois um dia morreremos, e sozinhos teremos que olhar a face de Deus. Ai dos que não se preparam para este grande dia. As pessoas se planejam, se preparam para comprar uma casa, a pessoa se prepara para comprar um carro, a pessoa se prepara para ir a um casamento, a pessoa se prepara para ir a uma festa, a pessoa se prepara para ir a uma formatura, mas não se prepara para se encontrar com seu Deus. Para se encontrar com seu Deus. Ele não se prepara para uma vida eterna. Glória a Deus. Uma vida, glória a Deus, aleluia, que toda pessoa precisa. Ai dos que não se preparam para este grande dia. As pessoas se planejam para se casar, estar numa faculdade, encontrar um bom emprego, receber pessoas importantes, mas se esquece de se preparar para a eternidade. Pensam que tudo se acaba após a morte, mas é ilusão, nada se acaba após a morte, só o corpo. O corpo é que vai para a sepultura, mas a alma continua viva, a alma continua, glória a Deus, aleluia. Quando sai daqui, ele tem dois caminhos, ou salvação ou condenação, glória a Deus, aleluia. E a partir daí, está salva, glória a Deus, depois que o corpo morre, a partir daí ou ela está salva, ou ela está condenada. Deus, ou estará em tormento, ou estará em sossego. Porque às vezes, irmão, muita gente vive dentro da igreja. Na igreja é uma cara, na igreja é um jeito, na igreja é isso, na igreja é aquilo, mas fora da igreja é completamente diferente. É uma pessoa totalmente diferente. É uma pessoa que se junta com os ímpios, é uma pessoa que participa das coisas do mundo, é uma pessoa totalmente fora do controle. Então essas pessoas ou se convertem, ou se ajeitam, ou vai perder a sua salvação. Entendeu? Nós devemos ser o que é. A gente é aqui, é na igreja, é em casa, é na rua. A gente deve ser o que realmente a gente é. Às vezes a gente encontra crente, glória a Deus, aleluia, na rua, e as pessoas têm até vergonha de dar a paz do Senhor a gente, pelo procedimento que ela está vivendo, pelo jeito que ela está fazendo, Mas Deus me prepara aqui, ó Israel, para se encontrar um dia, glória a Deus, quando a gente parte daqui, a nossa alma vai direto se encontrar com Deus. E lá ele vai dizer o caminho, qual é o caminho que a gente vai seguir. Se é condenação ou salvação. Condenação é terror, é sofrimento, e salvação é gozo eterno. Então Deus aqui ele fala para todos nós que a gente não viva uma vida dupla, que a gente não viva uma personalidade dupla, que a gente viva uma vida, glória a Deus, aleluia, para que a gente viva o que a gente é. Somente enquanto a pessoa estiver viva, poderá escolher aonde a sua alma viverá a eternidade. Assim, glória a Deus, aleluia, tentar a decisão de se entregar ou não ao Senhor Jesus. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem essa decisão, a gente tem esse privilégio de escolher para onde a gente vai, para onde a nossa alma vai, que a gente viva realmente uma vida centrada na palavra de Deus, que a gente viva uma vida de obediência, que a gente viva uma vida, glória a Deus, uma sinceridade, uma fidelidade, uma cara sincera. Antigamente os palhaços colocavam cera na cara para que ninguém visse a cara dele,
Do mesmo jeito nós, como crentes, não devemos ter uma cara sincera, devemos ter uma cara sincera. Aonde a gente é na igreja, a gente é na rua, a gente é no trabalho, a gente é em casa, né? Adorando e servindo ao Senhor Jesus. Então é isso, irmão, que ele pede aqui, o arrependimento, para que não venha o castigo. Ele falou tanto, ele explicou tanto aqui ao povo de Israel, dizendo, né, que aquele povo se convertesse, que aquele povo mudasse, que aquele povo, glória a Deus, aleluia, se transformasse, que ele não faria aquilo que ele tentava fazer. Mas quanto mais falava, quanto mais ele usava o profeta, mas aquele povo não se convertia. Então Deus resolveu, glória a Deus, castigar aquele povo. Aquele povo de Israel foi levado pelos assírios. Os assírios invadiram Samaria e pegou aquele povo de Israel. Assim como Deus falou, aconteceu. As mulheres foram puxadas, né, amarradas pelas cordas, puxadas de rua abaixo e rua acima. Os filhos foram colocados gancho na boca e arrastados de rua abaixo, rua acima. Aqueles assírios eram tão ruins, aquele povo era tão miserável, irmão, que eles faziam coisas de admirar com aquele povo que ele conquistava. Ele pegou aquele povo de Samaria, aquele povo de Israel, tirou aquele povo daquela cidade, levou para outra cidade e trouxe o povo de outra cidade para aquela cidade. Então aquele povo ali ficou misturado, aquele povo ficou contaminado, sem saber a quem adorar. Aquele povo começou a adorar um Deus dos assírios, aquele povo começou a adorar Deus estranho. Era por isso que os israelitas não se davam bem com os samaritanos, porque ele achava que o samaritano era impuro, que o samaritano era duvidoso, mas foi por causa dos assírios que tiraram aquele povo dali de dentro, colocaram em outra cidade e colocaram outro povo ali em Samaria. E quando Deus fala, irmão, acontece. Deus, ele fala, pode esperar que vai acontecer. Se Deus prometeu a conversão do teu marido, espera que vai acontecer. Se Deus prometeu a conversão, a volta dos teus filhos, espera que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Deus esperou 70 anos pela minha mãe, para a minha mãe se converter. Glória a Deus. A minha mãe vivia, glória a Deus, aleluia, dizendo que o nome dela estava escrito lá em Roma. Eu dizia a ela, minha mãe, não é melhor o seu nome está escrito no livro da vida do que lá em Roma, porque um dia Roma vai ser invadida, né? E o povo vai queimar o seu nome ali naquele livro. E se seu nome estiver escrito no livro da vida, vai ser para sempre, vai ser eternamente. E Deus, como é misericordioso, Deus, como é longânimo, ele esperou 70 anos para que a minha mãe se convertesse a Jesus. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer, irmão, que o homem reconheça que sem ele está perdido. É isso que Deus quer, que o homem se reconheça que ele não é nada sem Deus. Ele é uma alma perdida, é uma folha seca, levada pelo vento. O vento leva para onde quer. Quando o homem reconhece, glória a Deus, que é um pecador, quando o homem reconhece que precisa de Jesus, que precisa da salvação, então o Espírito Santo vai lá, convence aquele homem, e aquele homem aceita Jesus para morar no céu. Então Deus evita o castigo que ia fazer, aquele castigo que Deus prometeu, aquele povo de Israel, aquele povo de Samaria, que precisava de uma conversão, que precisava de voltar para Deus, que precisava de uma transformação, que precisava de uma mudança. Deus avisou tanto, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz chover na tua terra, eu fiz isso, eu não coloquei a lagosta para comer a tua lavoura, eu queimei a tua horta, eu queimei a tua vinha, as vossas figueiras, as vossas oliveiras, tudo aconteceu e vocês não se converteram. Então prepara-te que eu vou agir, prepara-te que eu vou mandar, glória a Deus, aleluia, um castigo, glória a Deus. Então esse profeta, usado por Deus, foi levado ali a Samaria para levar essa palavra. Para dizer aquele povo se convertesse,
aquele povo mudasse de opinião. Glória a Deus. Né? Falar palavras boas, irmão, é muito bom, todo mundo recebe. Mas falar palavras de correção, né? Fica difícil. É difícil as pessoas aceitarem. Quando você chega perto de uma pessoa e Deus manda, olha, vá lá, diga àquele irmão que se converta, que se conserte, que se ajeite, tira a cera da cara, viva como está vivendo na igreja, porque na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo tem cara de santo. Então, diga a ele que se converta, ou se converte, glória a Deus, ou vou abrir a cobra e ele desce. Aí você fica difícil levar essa mensagem. Né? É difícil levar essa mensagem. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Veja que João, quando o Herodes passava com a sua cunhada, ele ficava de frente à carruagem e dizia: olha, Herodes, você está errado. Você está errado. Você está possuindo uma mulher que não é sua. Essa mulher é do seu irmão. Ou você se converte, ou vai perder a sua alma. Então, aquilo ali enraivou a mulher de Herodes. E fez com que aquela mulher fizesse um plano, né? Um plano para que destruísse João. Porque não é fácil levar uma palavra para um rei. Não é fácil levar uma palavra para o prefeito. Não é fácil levar uma palavra para o governador, para o policial, mas quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus mandou Elias falar com Acabe estava procurando Elias por todo canto, com ordem de Jezabel para matar Elias. Mas Deus mandou, vá lá, se apresente a Acabe, porque Deus se responsabilizou. Então Acabe se apresentou a Elias naquele momento, e Acabe não fez nada contra Elias. Então aquele povo que precisava de correção, aquele povo que precisava de ensinamento, aquele povo que precisava de uma mudança, de uma transformação, Deus manda a voz para lá, para levar essa palavra. Ou você se converte, ou Deus vai agir. Ou você se converte, ou Deus vai castigar. Deus vai usar de castigo, glória a Deus, aleluia, para vocês se converterem. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, minhas irmãs, e vocês que ouviram essa palavra, né, bote no seu coração, né, coloque no seu coração que Deus é Deus e o homem é pó, né? Não fique perturbado, não fique apavorada porque seu marido não é crente, não fique apavorada porque seus filhos se desviaram, não fique apavorada por essas coisas, porque Deus, quando se levantar para agir, ou ele vem de um jeito ou de outro. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, que Deus nos ajude, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.